Olá, investidor! Hoje vamos falar sobre a minha filosofia de investimentos. Vou compartilhar com vocês uma abordagem prática e acessível, que pode ser aplicada por qualquer pessoa, independentemente do nível de conhecimento. Vou discutir 4 pilares fundamentais: ações, fundos imobiliários, renda fixa e ativos internacionais, incluindo as criptomoedas. Deixei também para o final do vídeo um último investimento que é minha queridinha. Como será um vídeo longo, recomendo que, além de se inscrever no canal e ativar o sininho, peço também que você salve este vídeo para acompanhar com calma e revisar sempre que preciso for. Não tenha pressa, assista este vídeo com calma. Pode ser o vídeo mais importante que já fiz em toda a minha vida. Não faço aqui nenhuma recomendação de ativos, só vou mostrar o que anos de porrada na bolsa me ensinaram e como uma carteira, que a meu ver, deve ser montada. Ao final, espero que vocês se sintam mais confiantes para tomar decisões financeiras e montar sua própria carteira de investimentos. Para começar, vamos falar sobre ações. Quando olhamos para as pessoas mais ricas do mundo, como Warren Buffett, Lírio Parisotto e Luiz Barsi Filho, notamos um padrão. Todos eles construíram suas fortunas através de negócios e investimentos em ações. Isso demonstra que o mercado de ações pode ser uma das melhores formas de acumular riqueza no longo prazo. Claro que existem outras possibilidades de uma pessoa ficar rica, porém aqui estamos mostrando como é possível alcançar sua independência financeira utilizando os investimentos. A longo prazo, as ações têm um potencial de valorização muito maior do que qualquer outra forma de investimento. Por exemplo, se você tivesse investido em ações ao longo de 50 anos, seu retorno seria significativamente maior do que se tivesse mantido o mesmo valor em dinheiro ou mesmo em ouro. Portanto, entender como funciona o mercado de ações é crucial para qualquer investidor. Uma ação nada mais é que um pedacinho de uma empresa. Na sua cidade, existem diversas empresas. Provavelmente você conhece uma empresa que tenha sócios. Bem, quando você compra uma ação, você se torna dono daquela empresa. Só que, como ela é negociada na bolsa de valores, você não precisa ficar preenchendo documentos quando compra ou vende. Você simplesmente decide quando quer entrar e sair. É bom deixar claro que, assim como você, outras pessoas fazem o mesmo. E aí, é justamente o motivo dos preços mudarem. Uma ação que hoje vale R$10, se muitas pessoas quiserem ser sócias dessa empresa, terá uma valorização, porque tem muita gente querendo comprar. Aí os preços sobem e ela pode passar a valer R$15. O inverso também ocorre. Se muitas pessoas não quiserem mais ser sócias da empresa e começarem a vender, o preço pode ir a R$5 ou menos. Aqui temos um ponto. Seu prejuízo é o valor investido. Colocou R$10 como no nosso exemplo acima. O máximo que você pode perder são os R$10. Agora, seus ganhos são infinitos. Essa ação pode chegar a R$100. Por isso, você deve sempre procurar por empresas que são perenes, ou seja, boas pagadoras de dividendos que estejam em setores primordiais da nossa economia e que tenham uma boa gestão. Na hora de investir em ações, existem basicamente 3 métodos principais. O primeiro é por meio dos ETFs. ETFs são fundos que replicam índices, como o BOVA11, que representa as ações do Ibovespa. Essa é uma forma prática, pois você não precisa escolher ações individualmente. Ao comprar um ETF, você adquire uma parcela de muitas empresas de uma só vez. Imagine uma caixa de bombom. Quando você compra, ela está cheia de bombons variados, alguns ótimos, outros nem tanto. Você, se pudesse escolher, aposto que só escolheria os bons. Porém, nesse caso, não tem como. Você tem que aceitar o que está lá. Você pode até ver o que vem, porém não pode trocar. Em um ETF, acontece a mesma coisa. Fazem uma escolha de várias ações e nessa escolha tem empresas boas e outras nem tanto. Então, ao escolher um ETF, saiba que está escolhendo um mix, seja de ações, de fundos imobiliários ou criptomoedas. Quando falamos de ETF, é basicamente isso. O segundo método é investir em fundos de investimento ou previdência privada. Aqui, você escolhe um gestor, assim como escolheria um técnico de futebol. Um bom gestor pode fazer uma grande diferença no desempenho do seu portfólio, mas é importante fazer sua pesquisa para escolher alguém que realmente entenda do mercado. Confesso que eu não utilizo fundos. Já investi no passado, porém hoje nem olho. Mas existem bons fundos se for uma pessoa que não quer ter trabalho nenhum e paga a taxa por isso, deixando na mão de alguém. Por fim, você pode optar por escolher ações individualmente. Aqui é o meu preferido. Eu adoro os ETFs quando vou investir lá fora, porque eles estão mais consolidados que aqui no Brasil. É uma opinião minha, mas aqui eu prefiro as ações propriamente ditas. Esse método exige mais conhecimento e dedicação, já que você estará competindo com investidores experientes. Aqui, a pesquisa e a análise de mercado são essenciais para tomar decisões informadas. Você precisa
antes de ficar sócio de uma empresa comprando uma ação, entender pelo menos onde a empresa atua, que serviço entrega e como ganha dinheiro. E hoje isso está tão fácil. Tem informação de sobra na internet. É só aprender a filtrar. O conhecimento é a chave para o sucesso nos investimentos. Mesmo uma pequena diferença na rentabilidade pode resultar em grandes variações no longo prazo. Por exemplo, se você investir R$ 10.000 com uma rentabilidade de 0,87% ao mês, em 50 anos você terá R$ 1 milhão. Mas, se a rentabilidade for de 0,97% ao mês, você terá 3,2 milhões. Essa diferença é significativa e mostra como a escolha correta de ações pode impactar seu patrimônio. É bom deixar claro que, em se tratando de investimento, você precisa entender o fator bola de neve, que nada mais é que reinvestir o que as ações te pagam. Elas vão te remunerar de algumas formas, como dividendos, bonificações, subscrições e recompra de ações. É aí que, aproveitando todas essas opções, seu patrimônio só vai aumentando. Agora, vamos falar sobre fundos imobiliários. Muitos investidores não gostam de investir em FIIs. Tem várias teorias. Eu não descarto nenhuma. Porém, como eu tenho mais tempo no mercado, já sei o que, para mim, no meu perfil de investidor faz sentido. E como eu acho que tenho que ter um braço em vários investimentos, tenho os FIIs como um desses braços. Sempre acreditei que investir em imóveis é uma estratégia inteligente. Quem nunca escutou investir em terra não tem erro. E aqui tem outro ponto. Não sou daqueles que vão falar para você não comprar sua casa própria e colocar em FIIs. Eu acredito que todos devemos investir naquilo que sentimos confortáveis. Eu mesmo, quando pude, adquiri imóveis, apesar de achar que FIIs são mais vantajosos. Só que agora eu consigo investir sem me comprometer. Fundos imobiliários oferecem uma forma acessível de investir no setor, com a vantagem de gerar renda passiva. Imagine que hoje você queira investir em terras, casa ou galpão. Olha para o bolso e só tem R$ 10. Você provavelmente já sabe que não compra nem a poeira que sai desses lugares. Já com R$ 10, você se torna sócio de um galpão logístico, de um prédio, entre tantas outras coisas que tem. E melhor, não precisa esquentar a cabeça com inquilino ou obra. Só esperar o mês passar e o dinheiro do aluguel cair na conta. Esta, por sinal, é uma das vantagens que gosto. Comprou neste mês, no próximo, os dividendos estão caindo na conta, com 0 de imposto. Claro que nem tudo é um mar de rosas. O inquilino pode deixar de pagar. O prédio pode ter problemas. Então, o mesmo vale para FIIs. Escolher sempre os melhores. Então, resumindo, uma das maiores vantagens dos fundos imobiliários é a isenção de imposto de renda sobre os dividendos. Isso significa que, ao contrário de um imóvel físico, onde você pagaria impostos sobre o aluguel, os dividendos recebidos de um fundo imobiliário são isentos. Além disso, a liquidez dos fundos imobiliários é geralmente maior do que a dos imóveis físicos. Compre hoje um imóvel e tente vendê-lo no outro dia. Já os FIIs permitem que você compre e venda cotas com mais facilidade. Passando para a diversificação internacional. É importante lembrar que muitos dos produtos que usamos no dia a dia têm componentes dolarizados. Investir em ativos internacionais, como ações de empresas americanas, pode ser uma forma de se proteger contra a volatilidade da moeda local. Não saia investindo lá fora sem nem saber o básico. Termine de ver este vídeo e adquira conhecimento primeiro. Antes, era quase impossível investir lá fora para quem tinha pouco dinheiro. Hoje você abre uma conta em uma corretora séria, toda em português, e compra empresas dos Estados Unidos. Imagine ter ações da Coca-Cola, Tesla, Facebook. Lá fora, você, obviamente, investe em reais, converte para dólar e compra em dólar. Porém, quando recebe dividendo, recebe em dólar. Eu falo dos Estados Unidos, que é o melhor mercado para se começar a investir fora do Brasil. Temos os mesmos que aqui. Ações, FIIs, ETFs. Porém, lá se dão outros nomes. Mas que, no fim, o objetivo é o mesmo que o do Brasil. Só que lá o mercado é mais antigo e bem consolidado. As opções são muito maiores que as daqui. Uma outra vantagem que gosto do investimento no exterior é a possibilidade de comprar fracionado. Aqui no Brasil, se uma ação custar R$ 100 e você quiser comprar apenas uma, é obrigado a pagar os R$ 100 para ter uma ação. No exterior, você pode comprar pelo valor. Se uma ação custar R$ 100 e você tiver apenas R$ 10, consegue comprar uma fração, pois lá as ações são fracionadas. Outra vantagem são os ETFs, que replicam índices americanos, como o S&P 500. Isso permite que você tenha exposição a grandes empresas como Apple, Microsoft e Google, sem precisar de muito capital. Além disso, a rentabilidade do S&P 500 tem superado a do Ibovespa nas últimas décadas, o que torna esse tipo de investimento ainda mais atraente. Não podemos esquecer da renda fixa. A rentabilidade da renda fixa no Brasil tem sido impressionante.
Desde 1995, o CDI rendeu significativamente mais do que o Ibovespa. A renda fixa oferece segurança e previsibilidade, permitindo que você saiba exatamente quanto vai ganhar. Apesar de termos o jargão que não é renda fixa e sim perda fixa, a verdade é que ela rende sim, por ter uma previsibilidade e baixo risco de perder tudo. Não espere ter a opção de dobrar o seu capital. Porém, é uma das formas de proteger o seu dinheiro. Ao diversificar seu portfólio, é recomendado ter uma parte em renda fixa. Isso funciona como um termômetro para suas decisões de investimento. Se a renda fixa começar a representar mais de 25% do seu portfólio, pode ser a hora de reavaliar suas alocações em ações e fundos imobiliários. Poupança é uma renda fixa, pois você sabe exatamente quando vai receber e quanto tempo o dinheiro precisa ficar lá. Sempre que tiver essa facilidade de saber quanto seu dinheiro rende em um determinado período, chamamos de renda fixa. Basicamente, o risco de perder o valor que investiu é muito pequeno. Porém, se tem um investimento que não recomendo, é a poupança, pois rende menos que a inflação. Se deixar R$100 na poupança durante um ano, no final, claro, terá mais que R$100, mas a inflação foi maior. Então, o seu poder de compra ficou menor. O ideal em renda fixa é buscar aqueles que ganham ou pelo menos empatam com a inflação. Agora sim, depois disso tudo, como montar minha carteira? Para você que vai começar a investir pouco por mês, não foque em diversificar entre ações, FIIs, investimento no exterior. Comece apenas por um deles e vá entendendo o processo. Para quem nunca investiu ou investe mais e não sai do lugar, eu sempre digo que particularmente gosto de começar pelos FIIs. Depois de um tempo que entendeu como funciona e já vai estar recebendo um dinheiro por mês, você escolhe suas metas. Quando batê-las, migre seus aportes em outro e assim por diante. Vamos à parte prática. Como montar sua carteira de investimentos? Primeiro, você deve decidir quanto deseja alocar em cada classe de ativos. Uma carteira bem diversificada pode ter 25% em renda fixa, 20% em ações, 35% em fundos imobiliários, 10% em ativos internacionais, 5% em criptomoedas e mais 5% para opções. Eu sei, não falei sobre os dois últimos. Calma, continua aí que vou falar ainda. Olhando assim, você pode pensar: oba, vou começar pelas criptos, que é só 5%. Rápido, eu faço isso. Calma, jovem gafanhoto. Quanto mais baixo eu colocar a porcentagem, maior a chance de um dia para o outro seu dinheiro sumir. Então pense assim: tenho reserva de emergência, que seria basicamente se eu perder o emprego ou o dinheiro que recebo hoje. O que vou fazer? A reserva de emergência é um valor que você deixa em renda fixa, para eventuais problemas. E normalmente, o valor tem que ser no mínimo 6 meses do seu custo de vida. Não disse que é dos seus gastos totais, e sim do seu custo de vida, aqueles básicos, não aquela cerveja que você toma toda sexta. Então, partindo do pressuposto que você tenha, pode começar pelos FIIs. Não tenho a reserva de emergência? Pode começar assim mesmo pelos FIIs. Só que tem que ter em mente que, se acontecer algo, talvez tenha que vender seus ativos em baixa para suprir suas necessidades. Agora você pode começar por qualquer outro investimento que já te mostrei. O que precisa entender é o risco envolvido. O rebalanceamento é uma parte crucial da gestão de um portfólio. Com o tempo, algumas classes de ativos podem se valorizar mais do que outras, fazendo com que sua alocação original se desbalanceie. Se você não monitorar seu portfólio, poderá acabar com uma exposição maior a um ativo que não deseja. Por exemplo, se suas ações subirem e representarem 60% do seu portfólio, enquanto a renda fixa caiu para 10%, é um sinal de que você deve reequilibrar. Isso pode envolver vender parte das ações e comprar mais renda fixa, para que sua alocação volte a refletir seus objetivos iniciais. Mas por que diversificar e rebalancear? Afinal, o primeiro ponto aqui é: imagine que você está apenas em uma classe de ativos e essa classe de ativos dá problema. Você só tem ela, não tem mais nada. E aí, como fica? Um exemplo meu. Quando as ações começaram a despencar e os meus FIIs mais ainda, eu olhava a minha carteira e ela continuava no verde, simplesmente porque, no meu caso, apenas 10% da minha carteira que tinha cripto explodiu. Para mim, na verdade, não importa muito se estou no verde ou no vermelho. O que importa é quanto recebo por mês de dividendos. Esse é o meu perfil. Então, se decidir comprar FIIs, até neles você precisa diversificar. Comprar um pouco de logística, um pouco de CRI, outro tanto de shopping, e sempre na mesma proporção para que, se um desses ativos der problemas, reflita pouco em sua carteira. O mesmo acontece quando uma carteira fica desbalanceada. Isso quer dizer que um ativo ou setor subiu muito. E, se ele tiver problema, vai cair muito. Eu normalmente não vendo quando isso acontece.
Eu pego meus aportes e os dividendos e direciono tudo para o lado que precisa melhorar e assim vou equilibrando. A educação financeira é fundamental. Não importa se você está começando ou se já tem alguma experiência, sempre há mais a aprender. Se você não tem tempo ou disposição para gerenciar seus investimentos, considere tirar um tempo para seus estudos. Nunca deixe que outros tomem as decisões por você. Por isso, é importante estudar. Este é um ativo altamente perigoso. Hoje você pode colocar R$1.000 e em 10 minutos perder tudo. O contrário é verdadeiro. Pode dobrar em minutos. Porém, é um tipo de ativo que, depois de você já ter adquirido sua reserva de emergência, ter seus FIIs, ações e investimento no exterior, você já vai ter aprendido que aqui é uma aposta ousada. Coloque sempre uma parcela pequena da sua carteira. Do momento que o dinheiro estiver lá, nunca demais. Aquele dinheiro faz parte da sua vida. Aqui vale a mesma máxima. Não saia comprando qualquer moeda, principalmente as meme coins. 99% das moedas não valem nem o tempo de estudo. Procure por boas moedas que fazem sentido. Uma carteira de cripto não pode faltar BTC ou ETH. Essas duas são clássicas. Quando tiver as duas, aí diversifique com uma Solana ou outra que talvez faça sentido na data que está estudando. Nunca compre no impulso. Nada deve ser comprado no impulso, muito menos as criptos. Chegamos a mais um investimento. Opções. Por favor, meu intuito aqui neste vídeo é que para você que assistiu do começo ao fim, tenha uma base. Não invista em nada sem antes saber o que está realmente fazendo. Mas, para você que nunca escutou ou já até ouviu falar sobre as opções, mas não entendeu, você tem o poder de receber dinheiro do mercado todos os meses, se comprometendo com certas obrigações. Só que a mágica acontece. Se você entender como funciona, você vai ganhar sempre, até quando perder. Nesse momento, não é bom você se debruçar nas opções, principalmente para quem nunca investiu. Vá investindo, forme sua carteira. Daqui a alguns anos, com uma carteira mais consolidada, lembre-se deste vídeo e pense. Acho que agora, além do que eu invisto, posso potencializar com as opções. Nessa hora, você vai estar preparado para entender o mercado e fazer mais dinheiro. Já estamos chegando ao fim. Falei que o vídeo ia ficar longo. Acredito que passei um pouco do meu conhecimento de alguns anos nesse meio. A jornada não é fácil. Costumo dizer que o corajoso é quem segue em frente mesmo com medo. Tenha sempre medo. Não acredite em tudo que aparecer. Não existe almoço grátis. Ninguém deixa dinheiro na mesa à toa. Não existe investimento com lucro de 3% ou 10% ao mês. Espero que este vídeo tenha ajudado você a entender melhor a filosofia de investimentos que sigo. Lembre-se de que investir é uma jornada e que o conhecimento é a chave para o sucesso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu feedback e se inscrever no canal. Um grande abraço e até a próxima.